Vamos para o terceiro episódio da Emerdog. Eu sou Angela Perottoni, sou fundadora e diretora comercial. E hoje a gente vai falar um assunto muito interessante sobre a endocrinologia com os animais. E a minha convidada hoje, muito especial, uma parceira que trabalha conosco, ela é fundadora do Hospital Vita de Bicho, Luciana Balardim. Seja bem-vinda, Lu. Prazer, muito obrigado pelo convite, Angela. Espero estar trazendo aqui muita informação para ajudar os nossos ouvintes a aprimorar o cuidado, principalmente com cães e gatos. Luciana, eu gostaria que tu comentasse um pouco da tua trajetória aí no meio veterinário. Eu sei que andei dando uma stalkeada aí, né? Vi que você tem algumas formações além da endócrina, que são múltiplas formações, mas por que você escolheu esta área? Bom, é uma caminhada, né? Então, primeiramente, eu me formei lá em 1995, né? Era uma generalista, né? E nessa caminhada, a faculdade não nos dá o encaminhamento para especialidade ou para uma determinada área. Então, nessa caminhada, em 2002, surgiu a primeira pós-graduação de medicina veterinária no Brasil. E nesse curso eu fui participar. Então, era em Florianópolis, era uma especialização em clínica e cirurgia. Uma área que nunca me atraiu foi cirurgia e sempre foi a área de clínica. E aí, em 2007, fiz uma especialização em dermato. E aí, fiquei um período... Na dermato começou a surgir algumas necessidades. Então, a clínica começou a me trazer algumas demandas. A dermato também, eu ficava inconclusiva em algumas coisas e tinha que avançar porque a dermato me trouxe endocrinologia. Foi a partir da dermatologia que surgiram as necessidades de buscar mais entendimento da parte endócrina glandular. E aí, em 2014, eu iniciei uma pós-graduação em São Paulo, na Anclivepa, que era a referência nossa em endocrinologia naquele período, né, 2014, e aí fiz a minha trajetória, e isso me deu uma abertura no mundo da endócrino, né, tive contatos maravilhosos nesses anos, né, a gente já está 10 anos, né, passou mais de 10 anos, 12 anos que eu comecei esse mundo, e me abriu colegas maravilhosos, assim, então, assim, hoje é uma especialidade que é encantadora e desafiadora ao mesmo tempo, e cada vez aumenta mais a necessidade da gente se qualificar e estudar muito, porque a medicina veterinária tem um período anterior do que a medicina humana. A medicina humana também na endocrinologia é recente, né? Mas nós na medicina veterinária somos mais recentes ainda. Então, para teres uma ideia, a endocrinologia começou a ser estudada em 2000, na fase de 2000, que realmente começou a se ter especialidade de endocrinologia no mundo, dentro da área da veterinária. E aí, a partir daí, se começou a ter entendimento da diferença que tem, né, da importância de ter entendimento da endócrina. E as doenças aumentaram muito, né? A nossa rotina, né, a casuística dentro do nosso Hospital Vita de Bicho, por exemplo, nesses anos, cada vez mais tem aumentado. E uma das doenças que é a maior casuística hoje dentro da endocrinologia é obesidade. A obesidade é a campeã e isso é hoje uma preocupação, né? Porque obesidade é uma condição, é um estado inflamatório crônico, é uma doença inflamatória crônica. Então, tá levando assim que é importante prevenção, né? Não chegar nesse momento que o paciente está inflamado. E aí, em virtude dessa casuística aumentando, a gente nota que isso é importante hoje ter esse entendimento, e eu falo muito com a equipe clínica também sobre a importância de ter um entendimento básico das doenças endócrinas para já ter um olhar clínico e poder identificar e encaminhar esse paciente o quanto antes para não evoluir a doença também, que essa é a grande preocupação, né, Angela? Até né, às vezes pede trabalhar muito com a prevenção, porque quando a doença já chegou no pet, aí a gente já está com uma complicação. Então, a gente fazer a prevenção, poder fazer o acompanhamento, poder fazer os exames de sangue, os exames de imagem, ter essa proximidade com o paciente, a gente está evitando ou postergando essa doença. Muitas vezes, além do que a gente não precisaria o animal ter, o cão, o gato ter a doença com 5 ou 6 anos, ele pode ter essa doença talvez com 10 anos. Então isso que é bacana, a gente tentar. E também não só
o animal que já tem uma certa idade, mas ele também começar já fazendo, né, esses primeiros cuidados, esse check-up aí anual com o endocrinologista, fazendo os exames, vendo toda a parte sistêmica, enquanto seus primeiros anos de vida, né? E isso é um alerta que nós temos também percebido dentro da nossa rotina clínica. No hospital, a gente percebe cada vez as doenças estão sendo diagnosticadas cada vez mais precoce. Pelo cuidado que a família tem também, que é bem importante. Mas, por exemplo, doenças nos felinos. Vamos falar, porque a minha mais recente especialização foi em medicina felina. Eu fiz em 2023, eu fiz especialização em medicina felina para ter entendimento específico dos gatos, que eles são tão importantes também. E tem uma fisiologia totalmente diferente. Então, hoje a gente sabe que doenças com 7 anos, por exemplo, nós temos osteoartrite, já começa a ter, a gente já tem doença renal crônica e o hipertiroidismo, que é muito comum nos felinos e subdiagnosticado. E né? Qual que é a diferença, Lu, entre o hipertiroidismo e o hipotiroidismo? Bom, primeiro, o hipotiroidismo, ele é mais comum nos cães. Tá. Não isenta de ter hipotiroidismo nos felinos, mas é mais raro a casuística. Certo. Está aumentando, que estamos começando a diagnosticar agora, mas é uma doença menos comum. No felino, o hipertiroidismo é assim, é altíssima a incidência. Olha aí. Então, a partir de 7 anos, há já indicativo de já ir dosando o hormônio tiroidiano. Então, se você tem um gato já com 7 anos, faça acompanhamento dessa tireoide, já. Porque se a gente começar a acompanhar, fazendo ultrassom de imagem, né, olhando essa glândula para ver se tem nódulo, acompanhando a dosagem hormonal, que no check-up é uma triagem, é fácil, um exame de sangue normal, assim, coleta o examezinho e faz. A gente já vai estar começando a ver movimentos dessa oscilação, se já está tendo algum aumento, e vai se acompanhando, e se consegue entrar com tratamento preventivo, pelo menos para evitar a aceleração da doença, retardar a entrada dela. Talvez esse animal venha a ter com 12 ou até 14 anos a doença, se a gente conseguir segurar. Né? Olha. E muito se fala, né, na endocrinologia sobre hipertiroidismo e diabetes. Né? Que são aquelas questões aí que acho que é mais recorrente. São as doenças mais hipercortisolismo. Então, a gente tem o hipertiroidismo em felinos e o hipercortisolismo em cães, que são as duas principais, e o diabetes nas duas espécies. Certo. Né? E até voltando ao hipertiroidismo, o hipertiroidismo ele tem uma característica oposta do hipo. Então, o hipotiroidismo, o paciente é obeso, lerdo, tem problemas de pele, tem seborreia, que é aquela caspinha. Isso. E já o paciente hipertiroideu, que é o felino no caso, ele é aquele gato magro, faminto, mal-humorado, com alterações sanguíneas que são um pouco características, que a gente precisa fazer os exames laboratoriais, a gente já começa a perceber, mas a principal sinal é mau humor, hiperestabilidade, ele está sempre ligado. O hormônio tiroidano deixa ele ligado. Já o hipotiroideu, o pobrezinho fica sem energia. Frustrado. Fica sem energia. É que nem uma pessoa, né, ser humano também tem a mesma característica. E é isso que tu consegues já fazer, já pelo esse olhar, né, paciente que está comendo demais, tá? Vamos fazer uma avaliação. Aquele hipotiroideu. E o hipotiroidismo tem que tomar um pouquinho de cuidado, que o hipotiroideu, quando o paciente está com outra doença concomitante, há uma tendência do hormônio tiroidiano baixar. Então, não se orienta a fazer exames de tireoide no momento que o paciente está hospitalizado ou está com uma doença, uma gastroenterite, alguma coisa que esteja enfraquecendo. Não é o momento. Tem que fazer quando o paciente está bem para dosar o hormônio, porque a tireoide ela é muito afetada quando há uma instabilidade metabólica. Tá? Então, é bem importante. E o diabetes, né, que a gente tem. E o diabetes, a casuística do diabetes é bastante alta, porque aumentou a obesidade. A obesidade gera resistência insulínica. O que acontece? Nós temos um paciente obeso. Assim, até colocando, em 1994, quando eu me formei, foi descoberto, em 94, o primeiro hormônio que o tecido adiposo produzia, que se chamava adipocina. Hoje, nós já estamos com mais de 100 substâncias que se sabe registradas
Em humanos, né, vem da parte da medicina humana, de substâncias que são produzidas pelo tecido adiposo e que são extremamente negativas. Infelizmente, ele não produz nada de bom. E aí, baseado nessas substâncias que são produzidas pelo tecido adiposo, elas acabam entrando no lugar, por exemplo, da insulina. A insulina está lá, o pâncreas está trabalhando, né? E aí ele libera. O tecido adiposo libera coisinhas que não deveriam estar circulando e elas entram no lugar da insulina. A insulina chega para entrar e ela se depara com a portinha fechada porque já tem outra substância lá dentro. Opa, vem o sinal pro pâncreas. O pâncreas trabalha mais, tem que produzir mais insulina, não tá legal? Que inteligente, né? Fantástico, é tudo interligado, é holístico, né? E aí o pâncreas entra muitas vezes em falência, porque ele cansa de produzir insulina, porque tem uma resistência, isso que a gente chama de resistência, porque ele tá trabalhando, mas não entra no lugar que deveria entrar. Entendi. Então aí existem 2 tipos de diabetes na veterinária. Agora estamos pensando até no terceiro, já está começando já a se falar, mas ainda clássicos são 2. É o diabetes tipo 1, que é irreversível, que acomete o cão, né? E nós temos o diabetes tipo 2, que acomete os felinos e tem possibilidade de reversão. Então, o gato com diabetes, ele tem uma chance de nós conseguirmos reverter, desde que ele emagreça, desde que ele perca a resistência insulínica. Perdendo o tecido adiposo, a chance desse animal deixar de ser doente, né, ele é grande. Porém, no cão, depois que ocorreu a falência, a perda de tecido adiposo não vai mais ser não vai mais reverter o quadro. Então, é uma doença para a vida toda. É complicado, né? Entendi. E nessa questão aí de sobrepeso, né? Procurar um endocrinologista, né? Para fazer toda essa questão, a modulação ali, né? Porque nós, mulheres, entendemos muito bem de hormônio, né? Lutamos com eles uma vida inteira, né? Então, a gente tem essa questão da pré-menopausa, a fase do climatério, a fase hormonal. Mas com os animais já é um pouco diferente. Então, percebeu um ganho de peso, ou percebeu que emagreceu muito. O diabetes, ele não só... Fala se eu estiver falando bobagem, tá? Não sou da área, né? O diabetes, ele está correlacionado com um ganho de peso ou não? Isso é mito ou não? Quando a doença chegou e ela está se manifestando, é perda de peso. É perda então, de peso. Ele vai começar a comer... Tá. E essa energia não entra, né? Porque a glicose não é captada, por isso que eles ficam famintos, porque dá uma sensação de fome. As pessoas, seres humanos também que têm essa doença, tá sempre precisando comer, porque não entra na célula a energia, passa. Então começa a ter uma perda de massa muscular, começa a ter uma autofagia, né? Começa a se autoconsumir. Então, o primeiro sinal, né, da maioria das doenças endócrinas na veterinária é aumento, perda de peso em alguns casos, né? A maioria deles tirando o hipotireoidismo, mas a gente tem aumento do consumo de água. Então, ou seja, mito também que se o animal bebe muita água, ele tá sempre ok. Não, isso é um sinal clínico. Olha ali, ó. E sempre é importante, né, Ângela, a gente fala, é aquela alteração de comportamento. Bebê, os filhotes vão tomar mais água. A gente está falando daquela rotina, né? Você conhece seu pet, você sabe da rotina, qual é o consumo de água que ele tem no dia a dia. Opa, começou a perceber que o potinho tem que encher mais vezes, tá aumentando a frequência, começou a aumentar o xixi na caixinha, ou lá o tapetinho está começando a ter mais. São sinais de várias doenças, mas ela inclui as endócrinas, né? A doença renal crônica também chega dessa forma. As pessoas pensam que está com doença renal, ele vai parar de fazer urina. Não, é pelo contrário, ele vai fazer às vezes mais urina, mas ele não filtra mais, né? E no hipertiroidismo, depois que a gente faz tratamento, muitas vezes a doença renal ela vem mais à tona, porque o hipertiroidismo ele segura um pouco. Então, por isso que para o gato é importante fazer sempre o acompanhamento da tireoide junto, porque podemos estar com a doença renal mascarada e ela vem depois de uma forma mais abrupta, né? E principalmente no gato, que também tem aquela questão de ele fazer xixi na caixinha, né? Então também mascara muito ali, né? Às vezes, mas aí a pessoa pode perceber pela areia. Olha ali, a quantidade que essa areia, tá molhando mais areia, tá Olha fazendo... que dica legal, hein? E um sinal que é muito legal que na rotina, né? Eu sempre pergunto pro cliente que tomem cuidado, é aquele hábito de levantar de noite para tomar água. Coisa que o animal não fazia antes.
e tá levantando para fazer xixi, tá levantando para tomar água. Isso já é um alerta. Opa, acende uma luzinha. Tá? Que interessante. Então, quando ele sai da rotina dele, começa cada vez mais sede, mais sede, mais sede. É uma manifestação. Tá na hora aí de marcar a consulta lá pelo prevenção. plano da Emerdog para fazer a prevenção. Usar do plano para prevenção, né, Angela, que a gente sempre fala, já que o plano ele é tão bacana para vários aspectos, mas use, né, use ele para prevenção, porque para a doença já chegou, a gente tem que trabalhar muito na prevenção. A medicina veterinária já evoluiu muito, nós precisamos que os tutores, né, tenham essa sensibilidade, levem para fazer o acompanhamento, não esperar a doença. Muitas vezes a gente poderia ter feito exames anteriores 1 ano antes e poder ter postergado essa doença, né? Então tem vários sinais. E o diabetes, por exemplo, o hipercortisolismo, né? São doenças que às vezes podemos não evitá-la, mas a gente pode adiar ela. Melhorar a qualidade de vida também, né? E fazer esse paciente... Exatamente, porque a obesidade, né, a obesidade, ela gera muitas complicações. Problemas dermatológicos, gera problemas articulares, problemas cardíacos. Então, tecido adiposo não é legal, então tem que tratar a obesidade. A gente, na veterinária, ainda já está chegando para nós também o uso de Ozempic. É né? mesmo? Para gatos. Sim, Ozempic para gatos? Como assim, Lu? Isso também já está chegando, Ozempic para gatos. A gente já está usando as seringas maravilhosas para extrema necessidade. Então, é o momento para vocês, né, terem uma ideia de quanto a obesidade também é preocupante para nós. Então, tem muita coisa legal chegando já na veterinária para a gente poder controlar também o tecido adiposo. Não é nada estético, é necessidade. Olha, né? Muito interessante. E que bom, né, que a medicina veterinária, ela teve esse avanço aí, né, tá cada vez mais caminhando, ainda é uma caminhada longa, mas para poder trabalhar de uma forma preventiva, não só curativa, como a Lu falou, Não, né? E aqui na América do Sul, assim, a gente até estava participando de um congresso agora em novembro, assim, como nós, no Brasil, estamos avançados em termos de medicina. A Argentina é o segundo país que estaria um pouquinho mais próximo de nós, mas nós aqui estamos muito bem, sabe? Em termos de profissionais, em termos de conhecimento, na área de endócrino, na área de dermato, assim, é fantástico a parte que eu mais participo, né? Então, assim, tem muita coisa e muitos recursos chegando, né? O Brasil hoje está tendo bastante entrada de laboratórios, com o próprio tratamento para hipertireoidismo, hoje não precisa mais manipular, a gente já tem medicamentos no mercado que ficam mais fáceis de ser fornecido para o cão e para o gato. Então, tem várias coisas legais que a gente está tendo, assim, vale a pena sempre cuidar, né, zelar, e sempre o custo é muito menor na prevenção do que na cura, na busca da cura, que muitas vezes nem vai ter, né? Exatamente. Então, estar consciente que aquele animal, quando ele sai da rotina dele, né, e que começa a apresentar algumas coisas diferentes, né, seja na parte da água, seja na parte do xixi, seja na parte de estar prostrado o tempo todo. Os gatos eu acho que é um pouco mais difícil, porque eles dormem muito, né? O gato, ele é estoico. Uma palavra bonita, né? Estoico. Ele é disfarçado. Ele não manifesta o quadro dele. Então, tem que ter uma sensibilidade. Quem tem gato tem uma sensibilidade, consegue perceber. Então, assim, aquela mudança de comportamento. Eles dormem muitas vezes porque eles estão com dor. Né? A partir dos 7, 8 anos começa primeiros sinais de osteoartrite e tal, eles não começam, mas param de subir tanto nos móveis, né? Então, o gato realmente, aquele fato de não se limpar mais, não fazer mais a higiene, ele é relaxado. Não, ele não é relaxado, ele pode estar com hipertiroidismo, ele perde a sensibilidade de se cuidar. E tem uma outra situação que acho que na rotina dos cães e dos gatos, a gente tem o hipercortisolismo, que hoje é uma das doenças que é um problema da glândula adrenal, né? Que precisamos também, que tem que ser, algumas raças têm mais predisposição, como o Shih Tzu, como o Tekel, o York também tem, mas hoje também os sem raça definida. Então, eu queria deixar o alerta também para quem tem um animal. O meu cachorro não tem raça definida, meu gato não tem. Não existe mais raça, a questão de raça. Hoje, todos estão vulneráveis, né? Antes, os de raça se dizia que sem raça que não tinham problemas, mas porque também não se fazia tanto cuidado. Eram animais, muitas vezes, que não estavam tendo um olhar tão cuidadoso. Hoje, já conseguimos, na rotina do Hospital Vita de Bicho, nós temos uma casuística bastante de SRDs e sabemos quanto
quanto isso está vindo, essas doenças à tona. E o hipercortisolismo é uma das casuísticas também que leva ao diabetes. Olha Então, aí. muitas vezes a gente tem uma doença endócrina que está surgindo em consequência de uma outra que já vinha. Então, o diabetes ele pode ser consequência do hipercortisolismo. Então, essa doença de adrenal, ela é diagnosticada, então, com esses sinais clínicos de aumento do consumo de água, aumento da urina, da frequência urinária, aumento do apetite, uma barriguinha de chope baulada, já é um estágio mais avançado. Aí, Depois ó, vai perdendo o barriguinha pelo, baulada nos bichinhos. vai indo, né? A doença vai avançando. Então, assim, o hipercortisolismo, ele é importante ser feito diagnóstico sempre de imagem também, exames laboratoriais, para a gente acompanhando. E muitas vezes a gente, pelo plano, inclusive, a gente faz o teste hormonal, a Merdog oferece essa possibilidade de fazer os testes hormonais, e muitas vezes nós estamos com o paciente ainda imaturo. Ele está num processo de caminhada. Então, muitas vezes não é no primeiro teste hormonal que a gente vai fazer o diagnóstico. A gente vai ter que fazer o acompanhamento para ter a maturidade. O primeiro diagnóstico, ele não é conclusivo, né? Muitas vezes no hipercortisolismo, porque hoje, a minha experiência profissional de 30 anos, né? Há 20 anos atrás, a gente não tinha nem o exame aqui no Brasil. A medicação não tinha aqui no Brasil. Em 2008, eu perdi pacientes. Em 2009, eu perdi pacientes com essa doença. Porque nós não tínhamos... Era pelo Ministério da Agricultura para trazer essa medicação que se chamava trilostano. Nossa. Hoje já tem no mercado, Sim. a gente já consegue. Então, até a medicação vir, a gente pedia liberação do mapa para vir a medicação, até liberar, levava 6 meses, nisso o paciente já estava em óbito. Nós diagnosticávamos muito tardiamente também. Hoje não, hoje as pessoas com 7, 8 anos estão fazendo os exames, e nós com 6 anos, eu tenho shih tzus que a gente fez, tem uma experiência de uma paciente muito legal, que ela veio fazer um check-up pré-operatório para um procedimento de limpeza bucal. Olha. É uma shih tzu, ela tinha 4 para 5 anos e, para nossa surpresa, era um paciente jovem. Para nossa surpresa, tinha um tumor de adrenal. E aí veio para mim, passou para meu encaminhamento e fizemos a avaliação, e essa paciente foi encaminhada para procedimento cirúrgico, para tirar, porque era um tumor de adrenal. E ela tinha uma adrenopatia, um tumor adrenal, só para passar, né? A adrenal fica localizada próximo do rim. Em humanos se chamava de suprarrenal, agora se chama de adrenal também. Então é uma glândulazinha bem pequenininha, que para o tamanho até 10 quilos é de 0,5 centímetros o tamanho dela. E esse paciente estava com esse tumorzinho, conseguimos fazer a cirurgia, se estabeleceu, e ela só tinha adrenopatia. O que é isso? Ela só tinha um problema de anatomia lá da adrenal, não tinha repercussão hormonal. E esse tumor poderia estar comprometendo hoje a vida dela, porque já se passaram 3 anos. Né? E nós, se não tivéssemos feito aquele um check-up para fazer o procedimento bucal, que isso também é importante, né? Que a gente fala muito isso, né, com o nosso time comercial, quando eles vão oferecer o plano, né, sobre a questão de trabalhar exatamente de uma forma nos check-ups. Então, mas se o meu cachorro precisar, tem essa cirurgia, eles sempre perguntam assim, né? E a gente, sim, tem todas essas coberturas. Mas, além disso, o que é a Emerdog? Qual que é a missão da Emerdog? Oferecer saúde. Né? Nós queremos antes de tudo, né? Então a gente trabalha com cura, com amor, com respeito, mas a gente quer ter os nossos clientes com uma qualidade de vida mesmo em tratamento. Perfeito. Né? Então, sobre isso de, não, mas sabe que você pode levar para fazer isso? Você pode fazer um check-up, né? Você pode ir no dentista, no endócrino, né? No cardiologista. Tem as especialidades. A gente trabalha muito nesse enfoque de os especialistas também, né? Porque é maravilhoso. Tem lá o clínico, a gente adora o trabalho deles, né? Essencial, Ângela, sabe? O clínico, ele é tudo. Lá, por exemplo, nós somos um hospital, mas nós não somos um hospital só para emergência, é para prevenção. E o clínico, para ser um bom especialista, eu sempre falo para minha equipe, para o meu time lá, para ser um bom especialista, você tem que ser um bom clínico, para ter uma visão holística desse paciente e ter esse entendimento para depois encaminhar em qual especialidade, se de fato você não se sente competente, encaminhar para a especialidade, qual a especialidade que você vai indicar para aquele animalzinho, qual é o melhor caminho que ele vai seguir. Então, exatamente trabalharem juntos, né? Somando, né? O plano, o clínico geral, os especialistas, né? Trabalhando juntos justamente para o quê? O objetivo final,
que é a saúde e o bem-estar do animalzinho, né? E da família. E da família. Que a família do pet também sofre junto na hora da doença, padece junto, então é muito importante estar sempre todos, né, alinhados nesse processo. E quando os clientes do plano de saúde, o Emerdog, te procuram, né? Geralmente, quais são as demandas que vocês mais atendem? Então, geralmente são casos já encaminhados, né? Que chega para mim da minha rotina na área de endócrino, né? Os próprios clínicos do Hospital Vita de Bicho, que atendem também pelo plano, nos passam, né? A gente, então, chega para mim também, o colega atendeu, viu que até um certo ponto, agora eles já passam para o meu atendimento. E é realmente, assim, aquilo, a nossa rotina é, eu vou receber esse paciente, eu vou ver como estão os exames dele, qual é que é os pontos que estão um pouco ainda duvidosos, e a gente vai avançando no encaminhamento da conduta. Se já tem os exames necessários, talvez eu já vou para o teste hormonal, se o paciente está em condições de fazer teste hormonal, ou a gente vai para mais exames e até para poder ver, e depois vai para a parte de encaminhamento dos testes hormonais. Então, teste hormonal só se faz com o paciente não estando inflamado, porque muitas vezes eu vou fazer um teste hormonal, eu tenho que cuidar para não, porque testes hormonais são muito sensíveis, né? Se eu tô com um animal inflamado, eu posso muito bem ter o risco de fazer um exame ou com triglicerídeo aumentado, né? Que triglicerídeo ninguém vê, né? Ele tá lá na corrente sanguínea andando. O triglicerídeo muitas vezes pode estar super aumentado, acima de 300, 400, então aquele sangue não tá legal. Se eu encaminhar meu paciente para fazer um exame hormonal, eu posso ter um falso negativo ou um falso positivo. Então, certo. Esse é o cuidado, não é hora de fazer exame. Então, muitas vezes tem que fazer um tratamento de desinflamar, de avaliar se a pele não está boa, também pedir para encaminhar para o dermato, fazer o tratamento do dermato, deixar ele redondinho para que mínimo possível de falhas no diagnóstico a gente venha a ter. E aí se encaminha, então, para o teste hormonal. O teste hormonal, a questão hoje, boa parte das vezes o teste ele já nos traz a informação. Algumas situações precisamos, por exemplo, quando tem tumor de adrenal, precisa de uma tomografia, né, para saber até se já tem margem de segurança para fazer um procedimento cirúrgico ou não. Mas ficamos muito nessa etapa. E hoje, quais as doenças endócrinas assim mais comuns em cães e gatos que você pode, que os tutores, né? Quais os sinais? Eu sei que vocês não gostam muito de falar em sinais, não, mas é o que né? nós já conversamos. Mas é necessário, né, para os tutores. Essa mudança de rotina, você conhece seu pet, você sabe como ele é. Começou a mudar o consumo de água, começou a ter aumento de frequência de levantar de noite para fazer o xixi, pedindo mais comida, começa a ter uma voracidade, eles atacam o lixo, atacam os pacotes de ração, ficam desesperados, qualquer coisa. O que foi um gatilho muito legal para mim entrar na endócrino foi um caso de um paciente, o Juni, era um gato, é de uma família muito especial, era um casal e eles eram muito preocupados com esse gato, e esse gato teve uma doença que é rara em gatos, que se chama hipertiroidismo, o hiperadrenocorticismo em felinos. Em cão é super normal. A gente já tem rotina, mas o hipercortisolismo em gatos é muito raro. E o tutor era médico, inclusive me ajudou muito nesse processo, porque esse gato ele chegava ao ponto de subir em cima da mesa para comer chuchu. Olha, isso não é normal, isso vocês vão perceber em casa, fazendo coisas, comendo um legume, um gato subir para roer um legume, então, coisas absurdas. O hipercortisolismo foi uma experiência, assim, que me trouxe muito conhecimento, e foi o gatilho que eu falei, a partir de agora, tô indo para endócrino, vou me especializar. Isso foi 2012. Setembro de 2012, eu não esqueço. Eu fiz a seleção em 2013 na Anclivepa para 2014 começar o curso em São Paulo. Então, assim, essas mudanças de comportamento, alterações que não vinha, né, que não tem, e o check-up. Então, tem que ter um bom clínico, um olhar diferenciado para ver alguns sinais, muitas vezes, o check-up que vai nos trazer pequenos sinais de mudanças, por exemplo, assim, aumento de triglicerídeo, aumento de colesterol, a glicemia começa a aumentar um pouquinho, aí a gente já olha, ele tá com tecido adiposo aumentado, tá gordinho, vamos tentar emagrecer para ver se a glicose melhora, se tem uma resposta melhor. Então, se vai ajustando nessa caminhada. Essa semana eu atendi um paciente no Vita ali, um paciente chamado Jorge. O Jorge é um gordinho simpático, fofinho, SRD, coisa mais bonitinha, e o Jorge
perdeu, ele é uma bolotinha, ele é pequenininho, ele devia estar pesando uns 10 quilos, ele pesa 13 e poucos. Mas ele, em 15 dias, a família dele se esforçou muito e conseguiram fazer ele perder 600 gramas. Já mudou a vida do Jorge. Olha aí, gente. Jorge já está ativo, já está um pouco mais esperto. 600 gramas faz mudou diferença. a vida dele. Olha isso. Então, assim, mudamos a dieta. Então, hoje a tutora já comentou que ele está mais ativo, diminuiu o consumo de água, porque ele já estava com a glicemia aumentando. Então, são pequenos detalhes na rotina que é importante ter essa visão. Então, tem que estar, realmente, o tutor tá atento à mudança de comportamento. E trazer para a gente fazer o check-up. Tá. E check-up, só para alertar, o check-up é um bom exame clínico, exames laboratoriais e um exame de imagem de ultrassom já é o suficiente para a gente ter fechar toda... É a imagem com o exame laboratorial que fecha junto com a clínica. A clínica sempre é soberana. Eu tive uma experiência agora de um paciente que vinha acompanhado já há 2 anos com suspeita de uma doença chamada... Isso é uma doença que está aumentando a casuística, acho que é importante alertar. Se chama hipoadrenocortisolismo ou síndrome de Addison. Essa doença, ela está aumentando porque nós estamos tendo a adrenal, está tendo um processo de autodestruição. É uma doença autoimune que está acontecendo. E não estamos falando de... A casuística, geralmente, na literatura, fala em pacientes jovens, né? De 2 anos, de 3 anos, geralmente fêmeas, né? Mas hoje a gente já está pegando casos mais avançados, com idades mais avançadas, porque é autoimune. É algo que não se sabe, em humanos também tem isso, não se sabe o que é o gatilho, mas a glândula começa a entrar em processo de involução. E aí, muitas vezes, sinais clínicos dessa doença, vômito e diarreia. Olha aí. E aí, como é que faz para ver? E aí vai para o atendimento, vai para o ponto de atendimento, vai para o hospital, lá faz um sorinho, né? Uma solução fisiológica, ele restabelece. Por que ele restabelece? Porque o sódio e o potássio nesse paciente, ele está baixo. Então, ele toma o sorinho, ele restabelece, daqui 3, 4 meses, volta de novo a ter um vômito e uma diarreia. E a gente teve essa história do Shiva, né? Até ele tá no nosso Instagram, a história do Shiva, assim, porque o Shiva foi um paciente que foi atendido em outros locais e chegou para mim já estágio com convulsão, inclusive. Só que se fazia a glicemia dele, porque a doença do hipoadreno, ela causa tudo hipoglicemia, pressão baixa, baixa glicose, baixa pressão, baixa tudo. O paciente, ele declina, baixa a vontade dele, ele fica quieto, sonolento. E as pessoas pensam que é desidratação só e acabou por causa do vômito. E aí a convulsão pode evoluir, né? É um dos sinais. E o Shiva chegava ao ponto de ter convulsão. E ele já estava obeso, ele estava ganhando peso porque a família tentava dar comida para ele bastante, porque achavam que era hipoglicemia. Ele estava sendo tratado, inclusive, já para convulsão com o neurologista, tomando fenobarbital. E aí, fiz o primeiro teste o ano passado, não deu conclusivo. E a família, felizmente, foi uma família muito que confiou, né, na minha intuição. Eu disse, não, para mim ele tem. E nós fomos fazendo os ultrassons, né, os exames de imagem. E os exames de imagem foram mostrando. Inclusive, infelizmente, eu tive que encaminhar uma oportunidade para Porto Alegre para fazer um exame bem específico, né, de imagem. Não podíamos fazer anestesia nele, então ele foi fazer um exame com uma ultrassonografista, que é uma referência no Rio Grande do Sul, porque aqui em Caxias a gente já estava começando a ficar, vamos tentar ver, né, vamos avançar. E lá em Porto Alegre fechou a glândula adrenal de fato, né, porque esse aparelho é de alta definição, mostrou que essa adrenal foi metade desse ano, né. Aí fizemos um no início do ano e na metade do ano eles retornaram para fazer acompanhamento e a colega confirmou que de fato a adrenal dele estava reduzindo. É um paciente de 2 anos e ele tinha tido uma internação nesse meio tempo, né? Já estava começando a ter sinais de diarreia, vômito, e conseguimos reverter, começamos a medicação, não deu tempo de chegar o resultado do exame, porque eu coletei a amostra e comecei o tratamento com autorização da família. Falei, vamos começar, até chegar o resultado, a gente não pode perder ele, porque ele ficou muito fraco, estava muito debilitado. E chegou o resultado e confirmou com o tratamento, só que o resultado não veio tão baixo o hormônio, mas estava inferior.
E felizmente o tratamento, a família veio, tá super bem, ele tá animado, diz que ele nunca foi tão seguro de si, porque agora ele não tem medo de convulsionar Olha mais, sabe? Nós Oh. resgatamos um paciente de 2 anos Sim. que praticamente a família já vivia sempre com medo de chegar em casa e encontrar ele numa situação vulnerável. Então são histórias muito bacanas assim, de persistência que muitas vezes a gente precisa investigar, precisa acompanhar para ter esse diagnóstico. Então a veterinária não é mais somente medicar. Nós temos que fazer acompanhamento. Isso é muito importante. Cuidado muito integrativo, como tu falaste, né? Aqui tem uma pergunta, né, que eles mandaram. A castração pode causar desequilíbrio hormonal? Pergunta muito interessante e muito bem-vinda. Estamos mudando nossos conceitos de castração, mas eu gostaria de deixar bem claro para o público que nós estamos falando de castração, do controle de população. É diferente do controle de população dos animais de vulnerabilidade de rua do que um animal que tem proprietário, que tem responsável, né? Então, assim, trabalhos recentes e consenso que foi publicado em 2025, trabalho recente, mudou a orientação da castração, né? O controle de fertilidade, o controle de reprodução nos animais hoje, no cão e no gato, ele está sendo revisto, né? Então, não se indica mais a castração antes do primeiro cio, não é mais indicada, porque nós estamos tirando todo o desenvolvimento do animal. E eu sempre comparo, né? É pegar uma menina de 10 anos e tirar os ovários dela, como é que esse corpo vai se desenvolver? Como é que, né? Então, nós estamos acabando levando a uma atrofia de todo o sistema. Por exemplo, interrompe, né, o ciclo não dele. desenvolve. Então, o aparelho geniturinário fica atrofiado. É um dos que fica atrofiado. As articulações ficam atrofiadas. A gente tem vários órgãos que vão ficar comprometidos com a castração muito precoce. E, por exemplo, aumentou a casuística de gatos com problemas de obstrução uretral. Por quê? Porque são pênis infantis. Os gatinhos engordam, ficam obesos e tem um pênis que não consegue. Qualquer coisinha areia que passar, não passa, tranca. Então ele acaba tendo obstrução uretral. As fêmeas começam a ter a vagina infantil, que fica lá dentro escondidinha, daí ela fica com dermatite, começa a ter uma série de complicações, a gente começa a ter que fazer vulvoplastia para ter uma ideia, né? Então, hoje, no consenso de 2025, há uma recomendação de castrar as fêmeas após o primeiro cio, né? E há um consenso, que eu tenho um pouco de medo de levar isso a público, né? Nesse consenso veio a informação de que os machos também evitar a castração precoce, o mais tardio possível. Então, os machos esperar para a castração, 3, 4 anos. Entra muito também na questão do próprio tutor, a ansiedade do tutor de poder passear. Porque a gente vai ter um problema, né? Esse animal inteiro, ele pode vir a ter uma marcação de território muito forte dentro de casa, e o abandono de animais pode começar a aumentar mais, aumenta. Então, eu não usaria, né, ainda de prescrever isso, porque nós podemos ter problemas graves, né? Sim. Mas assim, a castração mais tardia do machinho, tá? Hoje é interessante a gente pensar nisso. Ou seja, fez o primeiro ali ciclo, esperou uns meses, ali pode pensar ano seria o ideal. Um ano e meio. Raças de grande porte, como o Golden, o primeiro trabalho que mostrou que a castração precoce não é indicada, não é o melhor caminho, foi em 2014. Realiza um trabalho que foi realizado uma amostragem de pastores alemães, que mostrou que havia comprometimento das articulações, as displasias aumentavam todo o processo em virtude da castração precoce. 2014. 2016 teve um outro trabalho com Golden, também mostrando. Então, a partir dessa época a gente já começou com Labrador, Golden, todas as raças de porte médio, médio a grande já jogar para adiante, tá? A castração. Então, a fêmea dessas raças eu indico geralmente entre o segundo cio, né? E os machos a partir de 1 ano e meio, se possível, né? Para poder, um ano e meio para poder, 18 meses para poder ter. Eu sei que a gente tem aquele velho conceito de que a castração previne o tumor de mama. Mas houve uma mesa redonda em 2018, no último congresso foi o antepenúltimo congresso de endócrino que aconteceu, onde estava ortopedista, estava endócrino, estavam oncologistas, e o que se falou? Que se prejudica todo um organismo para proteger uma glândula.
Então, até que ponto a castração precoce estava nos ajudando no bem-estar dos nossos pacientes? Isso foi um momento muito bonito lá que aconteceu nesse congresso, porque, de fato, nós estamos castrando precoce para proteger e evitar câncer de mama, mas está comprometendo a articulação, está comprometendo gênitos urinários, está comprometendo uma série de coisas que no futuro vai ser pior. Então, a castração entre o primeiro e o segundo cio, ela protege, esses trabalhos mostram, né, que reduz 20% a chance de tumor de mama. Então, dá pra gente fazer sim a castração, porque a gente não está comprometendo o corpo desse paciente, deixando ele se desenvolver, e assim nós não estamos causando distúrbios hormonais mais graves lá na frente. Porque nós estamos gerando uma menopausa nas fêmeas. Por isso que vem obesidade nas fêmeas, vem vários fatores. Alteração cognitiva. Nós, 50 mais, às vezes a gente já sabe o que é esse processo, né? E quanto a gente luta. E aí, apesar, o proprietário que não sabe dar alimentação para aquela fêmea, não, é horrível. A obesidade, ela é em virtude do déficit metabólico. Então, essa pergunta foi muito válida, fico alerta. Vamos fazer controle, sim, de população. Nos animais de rua, tem que castrar precocemente em virtude de todo um problema social que nós temos hoje, né? E aí, mais a questão dos animais, quem tem propriedade, esperar um pouquinho e postergar. Segurar um pouco a ansiedade do tutor aí para poder passear, ter cuidado com os locais que ele vai ficar, né, nas escolinhas. Porque no cio o grande problema na hora naquele dia do cio, todo mundo ficar preso, né? Ficar em casa. É que nem a gente ali no período menstrual também, a gente fica mais reclusa, mais quietinha, com um chazinho, uma bolsa de água quente, então tira de letra aí também. Só que nós é todo mês, as cachorras a cada 6, né? Só a cada 6 meses. Então dá pra fazer. Dá pra esperar uns 2, 3 ciclos aí. E seguir. E seguir em frente, né? E qual que é o maior erro que os tutores cometem quando o assunto é saúde hormonal dos pets? Maior erro. Maior erro que eu identificaria, que eu poderia citar, eu acho que o maior erro hoje é o excesso de alimentação, sinceramente. Tá. É a obesidade. A obesidade. Está sendo um grande problema hoje para todos. Se nós enfrentamos na rotina do hospital, do Vita ali, a gente é muito problema de obesidade, problemas articulares. Então, assim, isso vai refletir na questão hormonal, né? Predispõe diabetes, né? Então, hiperlipidemia, começa a ter aumento de pressão arterial, porque isso também interfere na pressão arterial, a gente começa a ter animais hipertensos. Olha aí, viu? Hipertensão arterial. Arterial nos animaizinhos. Por causa da obesidade. Então tem muita coisa. Inflama, né? Aumenta ali o cortisol no bichinho. Aumenta os lipídios. Aí já vai dando... É uma doença porque a hipertensão arterial é uma doença de vasos. É vascular, ela não é cardíaca. E aí os vasos estão com gordura. Sim. E aí isso vai aumentar a pressão. Então também é uma outra complicação que é uma doença silenciosa, que é importante monitorar a pressão arterial do seu animal também. E talvez, então, a gente pode também colocar, Lu, que é a questão de dar ração à vontade, encher o pote e achar que está fazendo sua parte. Nós temos um conceito dentro da medicina veterinária hoje que obesidade é maus tratos. Olha aí, gente. Obesidade é maus tratos. A obesidade é muito mais deletéria, muito mais agressiva para o metabolismo do que aquele paciente magro. Isso é muito interessante. Tanto para o cão, para o gato, impensável, sabe? Obesidade. Olha o que é um animal felino na natureza. Olha que coisa mais linda. Nós deformamos os nossos. E eles geralmente acham bonito, né? É uma bolinha, é fofinho, é grandão, né? Mas olha o mal que esse bichinho ele está inflamado. Inflamando o seu corpinho aí e essa gangorra hormonal, porque ele está comendo à vontade, porque você, tutor, fica colocando comida. E a falta de atividade física, né? A importância de ter atividade física, de ir passear com o seu pet. Isso é fundamental. De ter quem, né? Não gato, né? Mas gato criar dentro de casa ambientes interativos, deles brincarem, deles pularem, fazer jogos com eles. Uma bolinha de papel faz um estrago dentro de casa, né? Um rabicó de cabelo eles adoram. Então, assim, é interagir com eles. Eles precisam também de ter atividade física, porque nós confinamos eles, né? Nós colocamos eles para dentro de um ambiente fechado.
O que eu acho que, via de regra, é entender que o nosso animal, o nosso bichinho, ele é uma extensão do ser humano, né? Então, se a Ângela faz exercício, se a Ângela cuida da alimentação, ela tem que cuidar da alimentação Do pet do também. pet como responsável para ver se ele está fazendo as mesmas coisas. O gato, então, diminui a comida, porque ele já fica mais em casa. Respeitar o que o fabricante daquela ração que Exatamente. foi escolhida, elegida, respeitar a quantidade. E se tá sobrando gordura, tá vendo que tá ficando, reduz, porque muitas vezes aquela quantidade é para um determinado perfil, né? Que nem para nós, às vezes a quantidade que eu como e tu comes, o meu tecido adiposo vai ser. Exatamente. Então, para adequar, né? Se tá vendo que aquele paciente está ganhando tecido adiposo, adequa, reduz. E essa questão dos sachês, né? O pessoal pergunta muito, tá, mas o sachê, ele é saudável, ele não é saudável, ele tem muito sódio, não tem muito sódio? Isso é uma fake news, infelizmente. É um mito, então. É um mito. Olha né? aí. Isso é extremamente deletério para os nossos pacientes. Em primeiro lugar, se fosse possível, nós deveríamos só dar sachê para gatos. Seria a alimentação de escolha. Infelizmente, no Brasil, é abusivo o preço hoje. O valor, né? A gente tem palestrantes internacionais que já vieram ao Brasil. Eu acompanhei uma oportunidade, uma palestrante que eu estava junto com uma amiga que era uma coordenadora do evento, e essa palestrante. E nós fomos visitar um mercado. Ela pediu para visitar um supermercado para ver as marcas, como era o mercado de ração de gato. Esse palestrante ficou impressionado com a quantidade de ração seca que tem no Brasil. Ele não pode ser, vocês usam isso? Ele ficou estarrecido. Então, assim, nós, infelizmente, né, por políticas governamentais, não há, né, incentivo ao uso de uma alimentação mais saudável para os gatos, porque deveria ser reduzida a tributação do sachê. O gato deveria comer só ração úmida, porque as suas presas lá na sua natureza, lá no mato, são úmidas. O passarinho é úmido, né, o ratinho é úmido, né? Fazer o quê? Eles têm que comer. Agora não querem mais comer rato. E né? aí surgiu aquele mito, que a Whiskas, lá em 1980, foi a primeira ração que surgiu no mercado brasileiro. Eu, como tenho formação, sou da geração, né? Então, assim, em 2000, agora, e a partir de 1990 e poucos, começou a ter um descrédito da Whiskas, que a Whiskas estava causando obstrução nos gatos, problema urinário. Não! O problema é que nós confinamos os gatos, começamos a dar uma ração seca somente. Então, tem vários erros de manejo que nós humanos causamos uma complicação na saúde desses felinos. E aí, se pudesse financeiramente só dar ração úmida para gato, seria perfeito. Para o cão, né? Eu discordo e gostaria até que uma nutricionista viesse em uma outra oportunidade de até conversar assim. O nosso próximo episódio já está maravilha, convidada. Porque assim, o sachê, ele não existe mais isso de sal, né? Sachês hoje que são maravilhosos, inclusive a gente vai às vezes em eventos, eles servem até para nós, depois nos contam, vocês acabaram de comer uma comidinha, né? Um patê chiquérrimo lá. E aí, o que acontece? A gente, pro cão, pode misturar os sachês, tem sachês maravilhosos aí, de formulações fantásticas, né? Que complementam a dieta. Então, a ração pode ser misturada, né? Para o cachorro não há tanta necessidade de ser ração úmida, né? Uma dieta úmida, mas no gato, sim. Se fosse possível, só o sachê. E para o cão, há a possibilidade de fazer um mix aí, bem tranquilo. Ah, que legal. E outra também, né? Aquela pessoa que não consegue comprar o sachê, ele pode também estar fazendo seu próprio sachê ali em casa, né? Às vezes pode colocar uma aguinha morna na ração, com um detalhe que tem que comer toda a dieta, daí não pode sobrar porque azeda, né? Então tem que ter um manejo fresca, tem que ter um manejo um pouquinho diferenciado. E eu dou uma dica especial, quando o paciente tá gordinho, que já tá acima do peso, eu peço para incrementar na dieta. Todo mundo lá no hospital, no Vita de Bicho, já sabe. Passou para a Luciane, vai ganhar chuchu e abobrinha. Por quê? Porque são 2 legumes que são coringas dentro da dieta. Muita água, né? Eles têm muita água. Gato não vai comer isso, mas o cão come. E isso nos ajuda muito, porque ele dá volume, ele dá saciedade. Então, às vezes, fazer uma dieta com legumes de chuchuzinho, abobrinha, assim, cozidinhos, isso vai dar uma saciedade naquele animal que precisa perder peso e vai dar uma controlada. Ali, é fantástico, a dica vale a pena. Vale a pena, gente. O Jorge perdeu 600 gramas no chuchu e na abobrinha, mas ele não gostou da abobrinha, confesso que não valeu. O chuchu tá indo, mas a abobrinha não. Entendi. Pois é. E se você tivesse hoje que falar sobre o futuro da endocrinologia, como seria?
na tua visão hoje? Olha, é uma especialidade que vai demandar cada vez mais atuação da medicina veterinária, em virtude dessas complicações de saúde que a gente está tendo, mas eu vejo como uma especialidade importante para o bem-estar e para a qualidade de vida dos pacientes, porque estando hormonalmente em equilíbrio, vai ter uma pele legal, vai ter um sistema, o próprio sistema digestório, né? E então acho que assim, é uma área que é fantástica para ser cuidada, para ter um olhar bastante especial. Então, tutores, levem seus animais para fazer check-up. Quem tem o plano de saúde sabe que o plano apoia, o plano paga, tá todo aí dentro dos planos já embutido nas próprias tabelas aí, que a gente trabalha na prevenção. Então, faça seu check-up hormonal, procure uma endocrinologista, faça uma vez por ano, não sei qual que é. Depende do paciente, a cada 6 meses, uma vez por ano. Olha, né? aí, ó, quem não tem problema... Ou a cada 2 anos, né? Fazer uma avaliaçãozinha é muito importante. E a gente sempre, né? No Hospital Vida de Bicho é 24 horas, se as pessoas não têm disponibilidade para ir durante a semana, agendar seu horário pode, mas o importante é ter o cuidado, ter esse tempo, né? Dedicar esse tempo uma vez por ano, pelo menos, para fazer um check-up no seu bichinho. Como prevenção. Lembra que prevenção é amor. E amor é cura. Então, Lu, fico imensamente feliz. Nós da Emerdog, nós agradecemos demais a parceria que temos com o Hospital Vida de Bicho, que atende o nosso cliente com respeito, tem muita troca, o nosso acesso é direto. E que essa parceria aí perdure por muito tempo e que os nossos animaizinhos aí sejam todos beneficiados. Foi um prazer te ter aqui. Da mesma forma, sou muito agradecida por a gente estar nessa parceria, por poder atender, por ter essa proximidade. Os clientes sempre sabem que às vezes eu converso com vocês, com a parte da gestão, se tem uma necessidade. Isso é muito legal, é um plano aqui de Caxias do Sul. Nós temos experiência com outros, mas a gente sabe da diferença que a Emerdog tem com os seus pacientes e isso faz toda a diferença no cuidado e na atenção. Muito obrigada. Então, juntos aí pela saúde dos nossos animaizinhos. Gratidão, Lu. Obrigada.